Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 14 de ensino religioso. Como é que vocês estão, primeiro ano? Passaram bem a última semana? Eu espero que essa aula te encontre com muita saúde. Vamos separar o nosso material de hoje? Hoje é um materialzinho básico. Caderno, o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Vou dar um tempinho para vocês e já volto. Muito bem, agora nós vamos escrever no nosso caderno a data de hoje, a aula que nós estamos, que é a aula 14, e as iniciais de ensino religioso. Eu já volto, capricha na letra.
Muito bem, capricharam na letra? Agora eu tenho uma surpresa para vocês, primeiro ano. Agora, a partir de agora, na verdade, nas nossas aulas, vai ter atividade de vocês num vídeo bem legal. Todas as atividades que estão sendo enviadas eu estou colocando nesse vídeo. Será que a tua atividade está lá? Presta atenção, eu já volto. Muito bem, gostaram? Viram a atividade de vocês? Eu adoro receber atividade, vocês sabem disso. Cada dia mais lindas e mais caprichadas, hein? Adoro, pessoal. Não parem de mandar as atividades. Agora, nós vamos falar um pouco da nossa aula passada. Sobre o que nós falamos mesmo? Nós fizemos uma leitura do livro da Lilás, que ela era uma garota muito diferente, não é mesmo? E nós falamos sobre o quê? Amizade, isso aí, eu recebi todas as atividades, estavam lindas, parabéns primeiro ano, olha, vocês estão cada dia mais caprichosos, eu tô gostando muito de ver, parabéns, hein? E parabéns às famílias também que estão sempre apoiando vocês, muito legal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, sabe do quê? Como se formou a religiosidade do povo brasileiro. Nossa, professora, que grande esse título, não é mesmo? Mas é uma história muito legal para nós aprendermos sobre a cultura do nosso país. Que país que nós moramos? Paraná? Paraná é o estado. Nós moramos no país Curitiba? Curitiba é a cidade. Nós moramos no país que chama Brasil. Muito bem, então nós vamos conhecer um pouco como é que se formou a religiosidade do nosso povo, a minha, a sua, a de todos nós. Sabe como que começou? Pelos indígenas. Depois veio a cultura ocidental, depois a cultura africana e por último a oriental. Mas professora, ficou meio difícil de perceber como é que isso aconteceu. Sabem que eu ganhei uma ajuda muito especial para explicar para vocês? A professora Adriana e a professora Brígida da equipe da Sintec fizeram um vídeo todo animado com bonequinhos, com os barquinhos, contando um pouco dessa história para nós. Então vamos assistir prestando bastante atenção e depois nós continuamos a nossa conversa, ok? A religiosidade do povo brasileiro. Hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu há muito, mas muito tempo atrás. Vamos conhecê-la? Há muito tempo atrás, navegadores saíram com suas famílias dos continentes onde moravam e vieram para um lugar desconhecido. No começo,
Vieram pessoas da Europa, depois da África e depois do Oriente. Os portugueses, vindos da Europa, saíram do seu país, atravessaram as águas agitadas do Oceano Atlântico e levaram dias e dias viajando. Os navios, vindos do continente africano, trouxeram os negros, de diferentes países, falando diferentes dialetos. Esses negros vieram trabalhar nessas terras desconhecidas à força, foram escravizados pelos senhores do café. Tempos depois, chegaram pessoas vindas do Oriente, Japão, China. Eles cruzaram os oceanos para chegar nessa terra em busca de melhores condições de vida. Cada um desses grupos de pessoas que chegaram nessas terras desconhecidas trouxeram sua forma de viver, sua cultura, seus hábitos alimentares e a sua forma de crer, a sua religião. Onde esses navios desembarcaram? Que lugar era esse? Mas será que ninguém morava aqui neste lugar antes? Com o passar do tempo, esse lugar ganhou um nome. Ganhou o nome de Brasil. Você conhece o Brasil? Isso mesmo, é o país onde nós moramos. Mas antes desses povos chegarem, moravam aqui os povos indígenas, povo Guarani, povo Matipu, povo Calapalo, povo Araueté, povo Ticuna, povo Pataxó, povo Terena, povo Calancó, povo Yanomami, povo Munduruku, povo Dessana, povo Caigangue e outros mais. Cada um desses povos, indígena, ocidental, africano e oriental, por muito tempo conviveram e convivem aqui no Brasil, cada um com a sua cultura, sua religião. E esses traços religiosos estão presentes até os dias de hoje. Muitos anos depois, vivem no Brasil pessoas de várias etnias, e serão esses personagens que contarão um pouco dessa história, um pouco dessa convivência. Vamos conhecê-los? Esse é Samuel. Ele é cristão e segue a religião católica. Essa menina é a Yoko. Ela é budista. Segue os ensinamentos de Buda. Esse é Zain, um menino muçulmano que segue a religião do islamismo. Esse é Cauê. Ele é descendente do povo Guarani. Esse é o João. Ele é um bandista. Segue a religião dos seus ancestrais. Esse é o Davi. Ele segue a religião do judaísmo. Todas essas crianças moram no mesmo bairro, estudam na mesma escola e estão na mesma sala de aula. Eles adoram ir ao parque para brincar e se divertir. Gostam muito de ir ao parque brincar de bola, de balança, de gangorra. Mas certo dia apareceu por lá Lucy, uma menina nova no bairro e que está na mesma sala onde as crianças estão. Ela perguntou: Olá, eu sou a Lucy, posso brincar com vocês? Na mesma hora, todos aceitaram
e brincaram juntos a tarde toda. No dia seguinte, todos se reuniram para irem ao parque brincar. Mas Lucy perguntou: a professora de ensino religioso falou sobre lugares sagrados. Vocês conhecem algum lugar sagrado para que eu possa conhecer? Sim, disseram todos. Cada uma das crianças conversou com os seus familiares e juntos resolveram levar Lucy para fazer um tour religioso aos seus lugares sagrados. Lucy ficou muito feliz, pois os seus pais não seguem nenhuma religião e ela tem muita curiosidade em conhecer os lugares sagrados das religiões. No dia seguinte, todos se encontraram em frente ao lugar sagrado de Samuel. Esse é o meu lugar sagrado. É a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Eu e minha família, todos os domingos pela manhã, participamos da missa rezada pelo Padre Carlos. É nesse lugar que conversamos com Deus. Depois, todos saíram de lá e seguiram com Davi ao seu lugar sagrado. Essa é a sinagoga Beit Yaakov. Aqui, o rabino faz a leitura da Torá, nosso texto sagrado. Para entrar aqui, os homens e os meninos devem usar a quipá. Ela serve para lembrarmos da presença de Deus. Ele sempre nos protege e nos guia. Saindo da sinagoga, Zain levou seus amigos até a mesquita. Essa é a mesquita Imam Ali ibn Abi Talib. É nesse local que eu e meus familiares nos reunimos todas as sextas-feiras. Para entrar neste local, precisamos retirar os sapatos e as mulheres devem cobrir a cabeça usando o véu. Aqui ouvimos o sheik recitar o Alcorão. Nós acreditamos em Alá, nosso Deus. Lucy estava, assim como os colegas, muito feliz, pois estava aprendendo muito ao conhecer os lugares sagrados dos seus amigos. Yoko levou seus colegas para conhecer o seu lugar sagrado. Esse é o meu lugar sagrado. Eu e minha família frequentamos todos os dias. Para entrar, também precisamos retirar os sapatos. Fazemos a sanguinha e aprendemos sobre os ensinamentos de Buda. Saindo de lá, João perguntou: vamos conhecer o meu lugar sagrado? Todos aceitaram e seguiram com João. Aqui é o terreiro de Umbanda. Nós cantamos, rezamos e os adultos ajudam as pessoas que vêm aqui quando elas não estão muito bem. Nós dizemos que a Umbanda é uma religião que quer a paz, a união e a caridade. Em seguida, um pouco distante da cidade, próximo a um bosque, onde ao lado tem uma reserva indígena, Cauê levou seus amigos para conhecer a Opã. Essa é a Opã, o lugar sagrado para nós do povo Guarani. Aqui é aceso o fogo sagrado. O pajé nos passa seus ensinamentos e ouvimos os sons da natureza, como o som dos pássaros, o som do vento, o som da chuva, o som dos animais. E às vezes ficamos até em silêncio profundo. Quando saíram de lá, todos os colegas estavam encantados por terem conhecido um pouco mais sobre a religião uns dos outros. Quando se encontraram na praça da cidade, Lucy perguntou: fiquei tão feliz em conhecer esses lugares sagrados, mas o que significam esses desenhos nas camisetas de vocês? Todos falaram que cada um dos desenhos são símbolos e que esses símbolos representam a religião de cada um, como o Buda, a cruz, os orixás,
a lua crescente com a estrela, o maracá e o seu som sagrado e a estrela de Davi, que todos esses símbolos estão presentes nos lugares que eles conheceram hoje. Yoko, ao ver que Lucy gostou de conhecer os lugares sagrados, perguntou: Lucy, qual é o seu lugar sagrado? E Lucy respondeu: minha casa, meu quarto, a biblioteca, o parquinho. Mas depois de alguns dias, Lucy apareceu com um símbolo em sua camiseta. Vamos ver qual é? Os colegas viram a camiseta de Lucy e perguntaram: Lucy, Lucy, que símbolo é esse em sua camiseta? E Lucy respondeu: é um coração. Para mim, o coração significa o amor. Só quando amamos nossos colegas, nossas famílias, nossa vida, a natureza, os animais, enfim, quando amamos tudo, aprendemos a respeitar. E quando respeitamos, podemos viver em harmonia com tudo e com todos. Gostaram? Muito legal o vídeo que a professora Adriana e a professora Brígida produziram para nós, não é mesmo? Muito obrigada, meninas, mais uma vez, por estarem ajudando a fazer essa aula de hoje. Então, nós vimos que a religiosidade do nosso povo se formou porque chegaram muitos povos aqui. Então, por que será que a professora fala na aula assim, matriz? Porque existem religiões que vieram de alguns continentes e de alguns lugares específicos. Então, para a gente poder entender melhor, nós falamos das matrizes. Então, por exemplo, a religião indígena, ela tem as suas especificidades. A gente já viu que os povos indígenas são vários povos, até apareceu lá no vídeo. Quantos povos indígenas tinham aqui no Brasil? Então, cada povo tem os seus costumes e a sua maneira de professar a sua fé, de falar dos seus deuses, não é mesmo? E aí nós pensamos na matriz ocidental, que é a que veio lá com os portugueses. Então tem a religião católica, tem a religião evangélica, tem o espiritismo, que tudo isso tem a ver lá com a região do Ocidente. Temos também as religiões de matriz africana, que são candomblé, tem também a religião da quimbanda. Essas são as religiões que têm influência africana. A Umbanda também, mas eu já vou contar para vocês uma história bem interessante sobre a Umbanda. E tem as religiões de matriz oriental, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, mas todas essas religiões, quando chegaram aqui no Brasil, sofreram algumas influências da nossa cultura. E aí por isso que a gente começa a falar um pouco das matrizes. Mas eu disse que ia contar uma história sobre a religião de Umbanda. Sabe qual é? Você sabia que existe uma religião que nasceu no Brasil, uma religião que é brasileira, não veio nem lá do Ocidente, nem lá do Oriente, nem lá da África, nem daqui. Na verdade, ela nasceu aqui. Vocês sabiam? É a religião de Umbanda. Vocês sabiam que a religião de Umbanda nasceu aqui no Brasil? E por ter nascido no Brasil, a religião de Umbanda recebeu todas essas influências que nós já vimos. Por exemplo, a religião de Umbanda tem dentro do seu culto, da sua gira, influência de todas essas religiões. Por exemplo, dos indígenas, eles usam muito o conhecimento das ervas, porque os indígenas eles fazem muitos chás, eles conhecem como se manipula as ervas para curar doenças. Dos ocidentais, eles herdaram um pouco do espiritismo, um pouco do culto aos santos católicos. Da matriz africana é o culto aos orixás, e dentro da cultura oriental, nas giras de Umbanda, eles utilizam muito da medicina oriental. Então eles fazem a manipulação das pedras, né, que são as pedras que têm as energias. Eles utilizam muito desse conhecimento das energias da matriz oriental. Você sabia que a religião de Umbanda é uma religião brasileira? Nasceu aqui no nosso país. Legal? Muito bom de saber essa cultura, não é mesmo? E saber que tem uma religião que nasceu aqui no nosso país. Vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na nossa contação de história? Eu quero que vocês prestem atenção nos slides, eu vou ler, e nesses slides vai estar faltando uma palavra que eu quero que vocês prestem atenção para nós vermos qual é. Vamos lá? Há muito tempo atrás, os navegadores saíram com suas famílias de onde moravam e vieram para um lugar desconhecido. No começo vieram pessoas da Europa, Qual era o continente? E do... Qual era?
Vamos ler novamente, completar? Há muito tempo atrás, os navegadores saíram com suas famílias de onde moravam e vieram para um lugar desconhecido. No começo vieram pessoas da Europa e da África, muito bem, e do Oriente, isso mesmo. Então a primeira parte da história que nós vimos é que no Brasil chegaram as pessoas da Europa, da África e do Oriente. Vamos continuar? Quem foram as pessoas que chegaram aqui? Vindos da Europa, saíram do seu país, atravessaram as águas agitadas do Oceano Atlântico e levaram vários dias viajando. Quem foram essas pessoas? Vamos ler novamente? Quem eram? Portugueses, muito bem, vieram da Europa, saíram do seu país, atravessaram as águas agitadas do Oceano Atlântico e levaram vários dias viajando. Muito bem, vamos continuar revisando a nossa história. Os navios vindos do continente, qual continente? Que trouxeram negros escravizados para trabalharem nas fazendas dos senhores do café. Eles falavam diferentes dialetos. Quem foram essas pessoas que chegaram aqui e foram escravizados e falavam diferentes dialetos? Vamos voltar lá e completar? Os navios vindos do continente africano. Muito bem. Foram que trouxeram os negros escravizados para trabalharem nas fazendas dos senhores do café e eles falavam diferentes dialetos. Continuando a nossa história. Posteriormente, chegaram pessoas vindas do... Qual foi o último continente que trouxe pessoas para cá? Elas cruzaram os oceanos para chegar nessas terras em busca de melhores condições de vida. Quem foi? Vamos ver? Posteriormente, chegaram pessoas vindas do Oriente. Muito bem. Elas cruzaram os oceanos para chegarem nessas terras em busca de melhores condições de vida. E qual foi a última parte da história? Vamos revisar? Cada um dos grupos de pessoas que chegaram nessas terras desconhecidas trouxeram sua forma de viver, sua cultura, seus hábitos alimentares e sua forma de crer. A sua... O que eles trouxeram para cá? Vamos completar lá? Vamos lá. Cada um dos grupos de pessoas que chegaram nessas terras desconhecidas trouxeram sua forma de viver, sua cultura, seus hábitos alimentares e sua forma de crer e a sua religião. Muito bem. Agora nós vamos para o nosso último slide. Prestem atenção. Onde esses navios desembarcaram? Será que alguém que já morava aqui nesse lugar? Com o passar do tempo, esse lugar ganhou um nome: Brasil. Antes desses povos chegarem ao Brasil, aqui já moravam os... Quem que já morava aqui? Vocês lembram? Vamos revisar lá? Onde esses navios desembarcaram? Será que alguém já morava nesse lugar? Com o passar do tempo, esse lugar ganhou um nome: Brasil. Antes desses povos chegarem ao Brasil, aqui já moravam os... povos indígenas. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós aprendemos que no Brasil já existiam os povos indígenas, não é mesmo? Chegaram os portugueses vindo lá do Ocidente, eles estavam procurando uma terra e chegaram aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram com os indígenas e o que aconteceu? A cultura começou a se misturar, porque quando a gente conversa com outras pessoas, a gente começa a aprender um pouco da cultura deles e eles aprendem a nossa. Depois vieram os africanos, que também trouxeram um pouco da sua cultura. E depois vieram as pessoas lá da região do Oriente. E isso se misturou à nossa cultura e formou o que hoje nós conhecemos como Brasil, não é mesmo? Formou o que nós conhecemos hoje como religiosidade do brasileiro. Essa religiosidade se formou com todos esses povos. Por isso que muitas vezes nós vamos conversar, por exemplo, na sala de aula, e nós vemos que tem pessoas de outras religiões, pessoas com outras culturas, porque depende do lugar onde você nasceu, dependendo do lugar onde você aprendeu, você vai ter uma cultura diferente de outra pessoa. Legal, não é mesmo? Agora eu tenho uma proposta para vocês. Vamos ver o que nós vamos fazer? Olha lá. Vamos brincar um pouco de linha do tempo? O que é uma linha do tempo, prof? Olhem lá nesse desenho que eu separei para vocês. Percebam ali que tem um menino que já foi bebê, já foi criança, já foi adolescente, adulto e depois ficou idoso. Então, a linha do tempo é como se a gente fosse pensar nesse ciclo da vida. Por exemplo, você está em que fase da vida? Está na infância, não é mesmo? E eu? Já tô velhinha?
Pouquinho só, né? Não, eu estou na fase adulta. Daqui um tempo eu vou passar a ficar na fase idosa. Então a gente nasce, né? Todo mundo tem lá a fase do bebê, aí nós vamos para a fase de criança, que é a infância, aí nós vamos para a adolescência, ficamos adultos e depois idosos, não é mesmo? Esse é o ciclo da vida das pessoas. Ali do lado também tem um ciclo da vida de uma mulher, né? Também parecido, a gente tem o mesmo ciclo de vida como ser humano. Então, nós vamos pensar um pouco, eu trouxe essa linha do tempo para a gente pensar como é que se formou essa religiosidade do brasileiro. E eu quero que vocês pensem junto comigo e façam um desenho. Eu vou orientar vocês. Olha lá. Como é que vai ser a nossa linha do tempo da formação da religiosidade do povo brasileiro? Então prestem atenção. Nós vamos ter 3 espaços para desenhar. No primeiro vai ser a origem, como é que começou. Então nós vamos pensar em como começou essa religiosidade. Nós vimos que os indígenas já estavam aqui, chegou o pessoal lá do Ocidente, chegou o pessoal do Oriente, chegou o pessoal da África e começou a formar essa religiosidade. Você vai desenhar isso no primeiro quadro. No segundo, durante, como é que aconteceu essa mistura de religião? As pessoas conversaram entre si, as pessoas começaram a ter casamentos entre si, e aí começou a formar novas famílias aqui no Brasil. Esse é o durante. E o atualmente, vocês vão pensar como é que nós vemos essa religiosidade na cidade, por exemplo, que nós vimos lá no videozinho, que nós temos tantos lugares sagrados aqui na cidade de Curitiba, no mundo, como é que nós nos relacionamos com as pessoas de outras religiões. Eu quero que vocês desenhem isso no atualmente. Eu vou dar um tempo bem legal para vocês fazerem essa atividade e eu já volto.
E aí, conseguiram terminar? Eu espero que sim. Interessante, não é mesmo? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto nas nossas próximas aulas, sobre quem formou essa religiosidade do brasileiro, quem somos nós, quem sou eu, quem é você e como nós ficamos juntos nesse Brasil tão legal e tão lindo, não é mesmo? Não esqueçam, lava a mão, usa máscara e se puder fica em casa, pessoal, se protejam, tá? Nós nos vemos na semana que vem, não esquece de mandar o desenho pra mim. Até lá, tchau, tchau.